Connection. What is it? Something that travels point to point? The transfer of data? A telling analysis? Or is it something more? A spark, a moment, a meaning, a heartbeat. Connection is life. Connection is a feeling of safety, of security. Connection is the motion of efficiency, the movement of commerce, the protection of people. Connection is critical to gain new insights, deliver better outcomes, and grow bottom lines. Connection is where the physical meets the digital. It is the intersection of the IoT and a passion for product. It is the new enabler for the next, the necessary, the now we can, for business, for society. But more than anything, connection is human, and we are stronger together, smarter, safer, more productive. That is the power of Honeywell Safety and Productivity Solutions, and that is the power of Connected. Meu nome é William Lousávio, eu sou engenheiro de formação, marqueteiro por paixão, mais pra frente na minha vida, acabei entrando na área de marketing. Trabalho na Honeywell, não sei se vocês conhecem a Honeywell. Honeywell é uma empresa americana, presente no mundo todo, com diversas soluções, diversos equipamentos. E estamos presentes em vários ambientes com as nossas soluções e nossos produtos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a internet das coisas e a visão que a Honeywell tem, mas nós não vamos entrar muito em detalhes técnicos, vamos falar um pouquinho mais de tendências, falar um pouquinho mais no geral como a gente enxerga essas coisas. Nós somos uma das maiores empresas do mundo dedicadas integralmente à automação. Nós estamos presentes na automação embarcada, com aeronaves, toda a parte de veículos, inclusive. Não sei se vocês já viram esses veículos turbos que estão sendo vendidos ultimamente, muitos deles com os nossos turbos. Estamos presentes nas aeronaves com motores, com toda a parte de automação da cabine, com aviônicos, toda essa parte também. Estamos presentes em indústrias, com tecnologia de automação para refinarias, indústrias petroquímicas e demais indústrias, e também na automação comercial, além da automação predial. Nossa empresa, de todas essas divisões, eu trabalho na divisão de segurança e soluções de produtividade. A nossa divisão, ela atende diversos segmentos na área de automação e também de proteção aos trabalhadores que trabalham nas indústrias, né? E basicamente, alguns números para ilustrar o tamanho da nossa operação: 3,5 milhões de pedidos despachados mundialmente, né? Não é uma operação pequena. 38 milhões de pares de luvas despachadas da nossa unidade na China de proteção ao trabalhador, né? E depois vocês vão entender por que eu estou falando de tudo isso em relação a trabalho, em relação à automação. Porque quando a gente fala em internet das coisas, a gente fala em interligar muitas coisas. E no final eu vou passar um vídeo que resume bem essa posição da Honeywell, né? Aqui é o impacto que a nossa operação hoje tem no mundo. Nós temos mais de 500 milhões de trabalhadores utilizando equipamentos de proteção Honeywell no dia a dia, sejam luvas, óculos de proteção, sejam equipamentos de proteção respiratória e demais. Nossa fábrica conta com mais de 50 mil sensores hoje, de diversos tipos, desde vibração, pressão, temperatura, umidade, vazão, tamanho de partícula e demais soluções. Então, E tudo isso a Honeywell opera dentro de um ecossistema de distribuidores como a ScanSource, de parceiros, tanto de parceiros de software como parceiros de desenvolvimento de soluções físicas, parceiros de prestação de serviço, parceiros de reparo, parceiros de soluções de manutenção, todo tipo de ecossistema de parceiros. E isso tudo só é possível justamente por causa desse ecossistema operando em harmonia. Então, o que a gente ouve muito dos nossos parceiros, o que a gente escuta muito dos nossos distribuidores? Poxa, o mundo está tão cheio de inovação, o mundo está tão cheio de coisas novas, tantas tecnologias, é Uber, é Netflix, é Spotify. Cadê a inovação no nosso mercado? Realmente, uma onda de inovação. O que a gente tem de inovação mesmo? Que novas aplicações a gente realmente tem e pode contar com a Honeywell para desenvolver, né? Nós queremos realmente fornecer para os nossos clientes algo realmente inovador. A gente sempre vai, fala a mesma coisa, vê muitos fornecedores, mas o que realmente é inovação? Então, nisso,
a gente, quando olha todo o mercado procurando por inovações, escuta o pessoal falando de internet das coisas, big data, inteligência artificial, automação, novas ondas, produtividade e revolução, e tudo vai mudar e tudo vai se reformular. O que isso quer dizer na prática para nós? Bom, o que a Haniel enxerga de grandes tendências na prática são basicamente a interação do homem e máquina. Então essa interação hoje praticamente, não sei se vocês já leram o último livro do Dan Brown, A Origem, né? Ele fala, é um livro interessante. Eu não vou contar o final, porque é sempre um pouco de suspense, mas basicamente essa interação homem-máquina, ela já está presente no nosso dia a dia. A maneira com a qual nós pensamos e nós raciocinamos, ela já leva em consideração que nós teremos um celular ao nosso lado e que nós teremos acesso a algumas informações que antigamente a gente não teria. Eu, quando comecei a trabalhar com vendas, basicamente a gente saía e passava normalmente a segunda-feira no escritório e o restante da semana você visitava clientes, não existia, o celular era uma coisa de luxo, não era todo vendedor que podia contar, e alguns ainda tinham um bip mob, né? Não sei quem lembra do MIP, desses bips, mas era uma coisa que você saía de manhã com um cartão telefônico, sua agenda feita, avisava a sua pessoa interna, secretário do departamento onde você ia, e das recepções de uma Volkswagen, de uma Axê, eu ligava para o escritório e falava, e aí, alguém ligou? Ligou fulano, quer um desconto. Era uma vida completamente diferente. Eu imprimia a minha rota e saía com o carro, com guia 4 rodas e achando os clientes, né? Então, olha como a tecnologia transformou a facilidade das coisas. Então, hoje você já não consegue pensar mais um mundo onde a tecnologia não mescla nas suas atividades do dia a dia. E o quanto de produtividade isso não trouxe, o quanto de ganho no seu dia a dia isso não trouxe, não é verdade? Então isso é o que a gente vê, essa interação homem-máquina, ela vai ser levada para um nível muito mais elevado. Então, não sei se vocês usam a Siri ou até mesmo os assistentes pessoais, isso a princípio hoje ainda funciona meio mambembe, meio capenga, mas isso ele está, junto com a inteligência artificial, esses assistentes eles vão captando cada vez mais dados sobre como a gente fala, o que a gente fala. Não sei se vocês já viram, às vezes você está conversando, o celular acha que você chamou a própria Siri. Então isso é o celular te escutando continuamente e isso vai ser levado para um novo nível de aprendizagem, né? Bom, nesse mundo de IoT, basicamente, a base da pirâmide de tudo isso são os sensores. Todas as transações, todas as movimentações, todas as interações, todas as variáveis que transpassam o nosso dia a dia vão começar a ser sensoriadas. Isso porque a gente vive num mundo que eu costumo dizer que ele é rápido e furioso, né? As mudanças acontecem de maneira rápida, furiosa, todo mundo de hipercompetitividade, um mundo de muitas opções. Então, tudo isso para que a empresa seja ágil, para que a empresa consiga realmente entregar e mudar, e se parametrizar para atender os seus clientes no dia a dia com agilidade, a gente precisa sensoriar todas as coisas. Isso faz com que as informações fluam por entre as operações e que as coisas aconteçam de uma maneira mais fácil, instantânea e rápida, sem precisar de muita interação com o ser humano. Então, uma das estimativas é que nós teremos cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados na internet, gerando dados, gerando informações de consumo, gerando parâmetros para retroalimentar toda uma cadeia produtiva. Então vocês imaginem hoje se nós tivéssemos os carros cada vez mais conectados ou tudo conectado numa nuvem. Você imagina um evento numa cidade do interior, onde automaticamente você já sabe os carros que vão se direcionar para lá, quem se reservou naquele evento, os postos podem elevar o nível de combustível naquela rota, porque sabe que mais pessoas vão se abastecer. Imagine o número de benefícios financeiros que você conseguiria eliminando o estoque em áreas desnecessárias e conduzindo o estoque de bens e mercadorias, no caso combustível, para outras áreas, simplesmente porque você teve acesso aos dados de pedágio, aos dados de consumo de combustível, aos dados dos carros que se direcionaram para lá. Imagine que você é um fabricante de pneus e você vai decidir a logística de como você vai distribuir os seus pneus na sua rede de distribuição. Agora imagina que você pode ter acesso ao dado de consumo do pneu dos veículos que rodam numa determinada região. Você conseguiria planejar o seu estoque de uma maneira muito mais assertiva, eliminando qualquer excesso e qualquer ruptura de estoque. Então, esse é o mundo que a internet das coisas e os sensores conectados eles vão possibilitar com todo esse imenso número de sensores conectados na internet, né? Existem alguns problemas que eu vou falar
falar um pouco mais para frente, mas que a gente vê esse é o futuro que a gente vai passar, né? Realidade aumentada, informação em tempo real, realidade virtual, presença virtual para trabalhadores conectados. Eu confesso que eu ainda tenho dificuldade, eu acho interessante, obviamente, o telecomutação, né, trabalhar de casa, fazer tudo isso, mas nada para mim, na minha geração, nada substitui ainda o toque, o tete a tete, conversar presencialmente com as pessoas. Agora, se vocês olharam recentemente crianças de 12 anos, 11 anos jogando videogame, eles já jogam com pessoas do mundo todo conectados com fone Bluetooth, sem saber, sem nem ver com quem está jogando. Então, na minha época era diferente, a gente passava a tarde jogando Atari, chamava todo mundo para casa de um, a mãe ficava meio puta porque sujava tudo, né? Mas era desse jeito. Então essas coisas, com o tempo, as novas gerações, elas vão transformar tudo isso. Então hoje você compra um livro, o livro chega, não fala com ninguém. Quanto tempo isso vai demorar para chegar numa empresa? Você compra um equipamento, você tem que ligar para a empresa, interagir. Então essa transformação que já aconteceu no business to consumer, no negócio ao consumidor, ela vai entrar no negócio a negócio, no B2B. Então, e tudo isso vai ser carregado por sensores, por toda essa interação digital. Tudo isso, todos esses dados, ninguém vai conseguir construir uma estrutura própria, né? Então tudo isso vão ser estruturas compartilhadas, que é o que a gente já vê hoje. Todos esses milhares e milhares e milhões e bilhões e zilhões de dados sendo jogados na nuvem. E o que a gente faz com todos esses dados, né? Aqui tem alguns slides mostrando que como tudo isso transforma a cadeia, né? Como você tem uma infraestrutura compartilhada com comunicação instantânea entre diversos elos da cadeia, você consegue transformar isso e conectar tudo isso jogando tudo numa infraestrutura unificada de nuvem, né? Com todos esses dados sendo compartilhados. E o que a Honeywell enxerga com tudo isso? A Honeywell ela desenvolveu e ela percebeu que um dos pilares para nós garantirmos a nossa sobrevivência, nós estamos no mercado já desde... São várias empresas que formaram o grupo, mas desde 1880, né? Mas a data oficial é 1906. A nossa estratégia de conexão. Então, o que a gente enxerga como a raiz e como o motor que vai impulsionar todo o nosso crescimento? É a conexão de todos esses dispositivos que eu comentei para vocês, dos EPIs de proteção às pessoas, os dispositivos que interagem no dia a dia nas operações de um ponto de venda, com os usuários, com os clientes em si, todos esses dispositivos conectados e jogando esses dados numa nuvem. Tá? Essa é o que a Honeywell entende. Então a gente entende o trabalhador conectado, então tudo que o trabalhador conecta, tornando a operação do trabalhador mais segura. Então imagine um óculos conectado com realidade virtual, mandando informações de temperatura do trabalhador, a localização do trabalhador, se ele está sendo exposto a mais raios UVA, menos raios UVA, luva conectada para saber se a temperatura, quais tipos de movimentos repetitivos que o operador fez, contando esses movimentos, jogando para uma nuvem, EPIs antes de uma pessoa entrar numa área perigosa, um portal de RFID, tudo isso jogando dados e dados e dados e dados para a nuvem, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que essas tecnologias elas vão puxar cada vez mais novos sensores para serem espalhados por aí. Novos sensores que vão coletar cada vez mais dados e aí vai caber a nós, seres humanos, interpretar esses dados e desenvolver algoritmos que vão gerar realmente conhecimento, porque a informação não é conhecimento. O que a gente faz com o dado e a interpretação que a gente dá para o dado, isso sim é o conhecimento, é o que está por trás disso. Então hoje um dos profissionais que a indústria comenta que vai ser o profissional do futuro, ou que são as tendências, são os cientistas de dados, porque dados hoje em dia a gente já está coletando e muitos deles são grátis até. Né? A gente vê aí vazamento de dados de Facebook para Cambridge Analytica e cada vez surgem novos vazamentos de dados e novas desde que não sejam pessoais, tem algumas legislações, os países desenvolvendo legislação, e a gente vai falar um pouco da dificuldade da internet das coisas, que passa muito por isso, né? Que quando você tiver um mundo todo conectado, com todo mundo lendo dado de todo mundo, é um mundo difícil de viver, né? Não que eu vá fazer algo errado, mas eu quero poder tomar um sorvete sem o mundo saber que eu tomei um sorvete de chocolate. Então isso é uma coisa que a nossa geração tem, a minha pelo menos, é um luxo que talvez seja um luxo das gerações antigas, as próximas, tudo conectado, todo mundo sabe de todo mundo a toda hora. Aqui são alguns sensores para vocês verem a aplicação. Eu faço muita piada na empresa sobre a cafeteira conectada, eu não vejo
para que eu quero uma cafeteira conectada, né? Qual que é o valor que isso agrega na vida. Mas se você pensar na cadeia de produção, se você pensar no uso do café, ou atrelado à rotina diária das pessoas, você consegue saber outros dados indiretamente através do funcionamento de uma cafeteira, por mais engraçado que isso possa parecer, né? Sensores de partículas para você medir qualidade do ar, para você medir inclusive sólidos em suspensão e diversas coisas, tudo isso permeando toda a nossa tecnologia. E aqui tem mais algumas coisas, como sensores de vibração, sensores de monitoramento de gás e tal. Tudo isso são alguns dos sensores que a Honeywell desenvolveu recentemente, né? Mas em tudo isso vocês imaginam, por exemplo, aqui tem um exemplo muito simples, na verdade eu ia até não mostrar esse slide, mas a casa conectada, né? Hoje, se a gente falar de casa ou te falar de veículo, eu sou um fã de veículos antigos. Eu tenho um Fusca que era do meu avô, que minha mãe tirou 0 quando entrou na faculdade, em 1970, que é o xodó da família. Aquele carro devia ter 3 sensores, basicamente: pressão e temperatura do óleo e basicamente o regulador de tensão ali que media se estava carregando a bateria ou não. Agora, se você pegar um veículo hoje, veículo 1000 simples, a gente conta mais de 200 sensores no veículo, né? Então, você imagina que hoje a gente já conta com todo esse número de sensores instalados em um número de equipamentos, e em breve todos esses sensores vão gerar dados e vão alimentar toda a nuvem e dando inteligência para todas as empresas para fornecer soluções cada vez mais aprimoradas e de maior valor agregado para todos os usuários. Esse é o mundo que a gente espera viver. E a Honeywell, ela também está lançando soluções para conectar e coletar esses dados junto com os nossos clientes, para justamente também devolver aos nossos clientes alguma inteligência em cima dos produtos, não só produtos soltos, mas realmente dados sobre os produtos que os nossos clientes já utilizam, né? Essa é a ideia. Aqui é um pouquinho de os compradores, né, que eu comentei, que hoje a gente já tem um certo comportamento na vida pessoal, de comprar as coisas pela internet, esperar que chegue, sem falar com ninguém o seu rastreamento, o seu número do conhecimento, sei tudo. Por que na vida B2B isso ainda não é assim, né? Você tem que ligar para ver se a empresa vai entregar o equipamento e coisas assim. Então isso em breve, logo a gente vai ver essa mudança toda, né? Bom, e tudo isso, toda essa tecnologia e todos esses sensores, eles vão entrar na jornada do consumidor, ou seja, na interação. E é aí onde está a grande oportunidade para nós, como provedores de tecnologia para as empresas, em fornecer novas soluções. Ou seja, essa jornada dos clientes, essa jornada de aquisição que os clientes finais, junto aos nossos clientes, exigem hoje, com uma experiência de varejo, que o pessoal chama hoje de retailtainment, né, que é o varejo da diversão, tudo isso junto com o Omnichannel, que é você reconhecer o cliente quando ele entra na sua loja, não só como um cliente que entrou ali, mas como aquela pessoa que já verificou o seu produto na internet, já fez um carrinho, fechou o carrinho, abriu outro carrinho. Tudo isso, olhando essa pessoa como uma pessoa só, seria o Omnichannel. Então, toda essa jornada, a tecnologia nos possibilita entrar em tudo isso, né? Então, o que a Honeywell convida é que pense grande, cultive essa mudança, isso virá, eu participando ou não, essa mudança virá e vai permear com tudo isso, sendo trazido pelas novas gerações, né? Então é isso que a gente gostaria de falar. Então, antes de passar para o vídeo, eu gostaria só de comentar mais algumas coisas, né? Tudo muito bonito, essa conexão, tudo isso. Agora, depois, se vocês puderem procurar na internet, foi um caso muito famoso de uma pessoa que teve o carro hackeado remotamente, o carro conectado, hackeado remotamente, o cara acelerou e freou o carro remotamente. Tem um outro caso de um avião, que a pessoa na poltrona do avião, você pode entrar na internet, a pessoa na poltrona do avião conseguiu fazer o avião fazer uma curva. O cara hackeou o sistema do avião. Então, tem algumas coisas que a internet das coisas ela precisa resolver e a infraestrutura de proteção de tudo isso, porque é muito bacana, dados, todo mundo comunicando com todo mundo, mas e a segurança de tudo isso? Tem um outro livro que eu deixo de recomendação para vocês, que é o Cyberstorm. É um livro que conta um pouquinho, é um livro de ficção, que ele pega uma realidade de uma cidade grande como São Paulo, onde tudo está na internet, e aí começam a acontecer alguns atentados, algumas situações das coisas conectadas, justamente a água para de fluir, a energia elétrica corta e começa o caos, os semáforos de trânsito também falham. É bem interessante, tá? Mas é isso. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente vai estar no stand ali. Qualquer dúvida, qualquer conversa, a gente pode conduzir. E eu vou passar um filminho bem curto para vocês antes da gente terminar. Connection. What is it?
Something that travels point to point? The transfer of data? A telling analysis? Or is it something more? A spark, a moment, a meaning, a heartbeat. Connection is life. Connection is a feeling of safety, of security. Connection is the motion of efficiency, the movement of commerce, the protection of people. Connection is critical to gain new insights, deliver better outcomes, and grow bottom lines. Connection is where the physical meets the digital. It is the intersection of the IoT and a passion for product. It is the new enabler for the next, the necessary, the now we can, for business, for society. But more than anything, connection is human, and we are stronger together, smarter, safer, more productive. That is the power of Honeywell Safety and Productivity Solutions, and that is the power of Connected. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e é isso. Boa tarde a todos.